Com uma pessoa de um ministério, ela me fez a seguinte pergunta a ela: pelo tempo de caminhada, você fica confortável com a Bíblia? Eu falei, não. Você tem mais segurança daquilo que você fala. Se você disser que o versículo tal diz isso, você vai ter mais segurança que está lá. Mas, toda vez, eu falei com ela, toda vez que eu acho que eu entendi algo, pastor, sabe o que eu faço? Eu volto para o final da fila e vou aprender tudo de novo. Porque quando a gente achar que aprendeu, a gente não sabe de nada. E que o Senhor continue derramando graça sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, querido? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 8. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 20. E quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: me espera que eu vou também. Oh, meu Deus, glória. Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 20. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Está escrito desta forma: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura a filha do meu povo? Vamos ler só o versículo 22 novamente, amém? Porventura, não há unguento, outras Bíblias dizem o bálsamo, em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Somente daqui. Coloca a Bíblia sobre o teu assento. Fecha os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos fazer mais um minuto de oração esta noite, amém? Senhor Deus, querido e poderoso Pai, uma vez mais graça nós te damos, bendito é o nome do Senhor. A tua palavra foi lida, Pai, em concordância com a oração do teu filho, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, te agradecendo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podemos dizer, Ebenezer. Pai querido e amado, acha o teu lugar de honra sobre cada vida, sobre cada coração aqui essa noite, Deus. E como muito bem colocado pelo teu servo, fala conosco e que a tua palavra venha nos trazer mudanças de vida, meu Pai. Espírito Santo, fique na liberdade, fique à vontade, Pai. Joga por terra todo o cansaço físico, mental e espiritual, toda e qualquer dispersão, ladrão da palavra, Pai. Nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus. Alimenta-nos pelo poder que há em Ti, no Teu nome e na Tua palavra. E você que acredita diz amém. E pode colocar o teu assento aplaudindo ao nome do Senhor. Amém, querido? Queridos, da outra vez que houve nesse ato profético, foi um outro tema. Eu confesso que eu gostei do rodízio. Não sei se foi ainda, por isso não vou dar o nome, mas quando veio o novo tema, eu estou assim, glória a Deus. Vamos lá, Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o bálsamo, a importância dele e, dentro do possível e do tempo, tudo que nós precisarmos entender de onde vem, o que se faziam com ele e trazendo para os dias de hoje os efeitos que isso nos causa. Amém? A Bíblia diz ali, em Jeremias capítulo 18, a história de um povo que passava por um cenário de não muito agradável naquele momento. Quando a gente lê todo o contexto do capítulo de número 8, a gente vai se encontrar ali com uma profunda reflexão entre a condição humana e as consequências das nossas escolhas. Esse trecho da Bíblia, queridos, ele foi de profunda importância no livro do profeta Jeremias, ali no Antigo Testamento. Por quê, queridos? Quando Jeremias relata esse texto do capítulo número 8, nos mostra um retrato vivo, literalmente vivo, acerca das preocupações e também as advertências que o Senhor havia expressado para aquele povo por intermédio da vida do profeta. Agora, queridos, o capítulo, ele começa com uma chamada à atenção daquele povo, devido a uma grande desolação que afetou a cidade de Jerusalém e todas aquelas cidades circunvizinhas que ali estavam. Jeremias, como mensageiro de Deus, ele se depara com um povo que simplesmente abandonou ao Senhor para seguir os seus próprios desejos e adoração aos ídolos.
resposta do que aconteceu com aquele povo, a princípio, uma ferida para toda aquela nação e também gerou uma carência de uma cura espiritual sobre a vida daquele povo. No decorrer do capítulo de número 8, querido, Jeremias, ele continua oferecendo, Fernanda, para aquele povo, palavras que são ali impactantes. Mas o coração daquele povo insistia em recusar de se arrepender-se e se voltar ao Senhor. Ao invés de reconhecer que só o Senhor é Deus, queridos, e que somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, existe a verdadeira fonte de restauração e esperança. Ainda assim, querido, podemos ver no versículo 22, a qual nós lemos, que Jeremias, ele lamenta profundamente a ação e a atitude daquele povo. A maneira que Jeremias, ele questiona na Bíblia, no versículo 22, a gente pode ver que não é apenas uma pergunta. Mas sabe, irmã, ele pergunta já tendo uma certeza que aquele povo não estava querendo nada a princípio com o Senhor. No versículo 22, irmã Leoníndia, tem 3 perguntas que o profeta faz. Não há bálsamo em Gileade? É a primeira. A segunda, não há médico? E a terceira, por que causa ou motivo a cura não alcançou o meu povo? Jeremias, então, ele pergunta, mas com grande lamento no seu coração, e ao mesmo tempo entendendo que se o povo continuasse a princípio daquele jeito, não haveria remédio, não haveria médico, e nem mesmo o bálsamo de Gileade, que era usado para cura medicinal, para livrar aquele povo da devastação e destruição pela qual eles estavam caminhando. O que o Senhor queria através da palavra, querido, é que o povo retornasse para Ele. Aquele povo, quando a gente pega lá no capítulo número 8, no versículo 11, a gente vai ver que aquele povo buscava fontes em recursos errados. E ao mesmo tempo querendo buscar, ouvir aquilo que curava superficialmente. Quando, na verdade, o que aquele povo estava perdendo é que, não voltando para o Senhor naquele momento, não iria ter acesso àquele que de fato tem o poder da verdadeira cura no ser humano. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, somente o Senhor tem poder para fazer o impossível. Aí, a primeira pergunta que o profeta faz: não há bálsamo em Gileade? Mas o que era Gileade? Gileade tem nome de personagens bíblicos, mas o que nós vamos tratar aqui é a cidade em si. O nome em hebraico Gileade significa, queridos, atrás ou além do Jordão. Mas muito conhecido por esse nome, porque geograficamente falando, ele fica na Transjordânia. Significa ou atrás ou além do Jordão. Dependendo de quem vem. Vamos supor, aqui está Gileade. Quem vem de lá é além. Mas quem vem daqui fica atrás. Então, que teoricamente fica ali no meio termo entre uma cidade e a outra. Gileade era conhecida por ser um lugar montanhoso e pedregulhoso. Ou seja, muita pedra, rochoso. Agora, aquela cidade ali, queridos, ela tinha a sua especialidade de gerar o bálsamo somente lá. E ali, somente nessa cidade de Diácono, era adquirido esse unguento ou bálsamo naquela época. Agora eu quero que você entenda uma coisa, que ainda assim, Gileade era um lugar estratégico. Mas ao mesmo tempo eu sinto que era desgastante. Por quê? Gileade, ele fazia fronteira com 2 tipos de povos que constantemente buscavam conflitos contra os israelitas. Primeiro, Moabe, e segundo, Amon. Então, é como se Gileade estivesse aqui, e para se chegar ao Jordão, tanto Amon quanto Moabe tinha que passar por dentro de Gileade. Agora vamos imaginar uma coisa aqui que não é difícil de entender, não. Fernanda, se eles não se davam bem com o povo de Israel, e se precisasse passar pelo caminho 10, 20 vezes por dia, quando aquele povo se encontrava, o que podia se esperar? No mínimo, guerra 24 por 48. Mas ainda assim, querido, toda vez que tinha que atravessar, tinha que se passar por Gileade. Então tinha briga. Imagina que desgaste que não era. Imagina se era os amonitas de manhã, os moabitas de noite, ou os dois de uma vez. Que confusão que não tinha que ser aquilo. Só que ainda assim, o que me chama a atenção, irmã, sabe o que é? Que mesmo em meio a tamanho desgaste, aquela cidade não parava de gerar com qualidade aquele unguento de luxo. E sabe o que me chama a atenção? Que é no meio da dificuldade que o óleo ele era gerado. E se acha que acabou, não. É mais interessante porque
o óleo que era extraído, o bálsamo em si, ele era extraído ele vem crescendo de dentro de uma pedra. Vamos assimilar uma coisa aqui. Dificuldade, desgaste, e ainda assim, aquela terra estava girando em meio às pedras. Ele pega nas festas de Paulo. Ele vem comparar Jesus como a pedra angular de esquina. Ele vem comparar Jesus como a pedra fundamental sobre toda a igreja. E se você não entendeu, o que o Senhor está começando a dizer para mim e para você aqui hoje é: não importa a situação que tem buscado te ferir, mas saiba de uma coisa, que é no meio dela que o Senhor vai gerar cura e exaltar o nome dele através da sua vida. Aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Senhor, querido. E o mais lindo é que mesmo diante de todo esse cenário desgastante, Gileade era conhecido pelo bálsamo, e além disso, pelo seu aroma que perfumava por longa duração. Sabe o que é isso, querido? Quanto mais difícil está, Deus vai te usar para perfumar onde você passar. Está difícil, não reclama, não agradeça. Porque, querido, é no meio da rocha, é no meio das pedras, é no caminho que ninguém espera, ali existe a cura. Sabe por quê, querido? Porque quem é Gileade, Deus entende que não é só no momento bom, mas também no momento difícil vem a honra do Senhor. Vira o teu olho assim, meu irmão. Você é Gileade de Deus. Aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor, querido. A planta pelo qual era extraído se chama cistocréticos. Só que o que me chama a atenção, querido, que essa planta, não apenas pela sua raridade, mas para conseguir extrair alguma coisa dela, esse líquido viscoso, como a irmã que no louvor disse, o primeiro desafio que tinha de encontrar, que era raro. O segundo desafio era quando encontrasse, chegar. Algumas das vezes tinha que se raspar a planta. Outras vezes, para conseguir achar grave, tinha que moê-la, porque só raspar não dava. Em outros momentos e cenários, tinha que se quebrá-la, porque senão não encontrava, ou até mesmo arrancando-a pela raiz, matando. Por quê? Não era simplesmente da planta, pastor Rodrigo, que se extrair aquele ano, mas sim da seiva, ou seja, é da vida da planta. Agora entenda uma coisa aqui. Aquela planta, ela passou por um processo de sofrimento para gerar cura para alguém. Aleluia. Aí, querido, quando a gente fala isso, te lembra alguém que passou por isso? Vamos lá, Isaías capítulo 53. Versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras... Vou dizer de novo, que foi 3 frio, fraco e feio. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero que você entenda uma coisa. Ainda querendo que tenha qualquer outra situação que esteja te causando dor, eu quero dizer, querido, que não apenas a bálsamo em Gileade, mas como aquele que é dono da cura, Ele não abre mão, Ele não esqueceu de mim e de você. A palavra nos garante. Ele levou sobre si, Ele não vai levar, Ele já levou, querido. Então eu quero que você olhe nessa noite com um olhar de profeta, profetisa, de homem, mulher de Deus. Olha para o problema e fala assim: a partir daqui, aquilo que você queria me dominar, você está dominado. É garantia, não é de homem, é o próprio Senhor falando conosco, através da sua palavra. Você acha que Jesus passou foi à toa? Não, querido. Ele passou o que passou ali. Chicotearam. Não só arranhou, mas rasgou. Machucou a sua cabeça. Rasgaram as suas vestes. E tipo, na mente daqueles homens, mataram. Só que o terceiro dia ele ressuscitou. Nem a morte parou o nosso Senhor, querido. Aí eu te pergunto, você acha que é essa situação que está doendo que vai poder te parar?
Baixe no seu peito e diga assim: eu sei quem me escolheu e quem está comigo. Aleluia. Podemos ter comparar perfeitamente o bálsamo de Gileade com o sangue de Jesus. Assim como o bálsamo de Gileade trazia cura para aquele povo, o sangue de Jesus purifica de todo tempo. Sabe o que significa purificar também? É livrar e afastar tudo aquilo que tem causado a doença. Então eu quero dizer que nessa noite, como profeta do Senhor, tudo aquilo que lá na origem tem te causar essa dor, eu quero que você entenda que vai ter que ficar aqui hoje. Eu não sei se é no seu corpo físico, se é no seu mental, se é no seu emocional ou se é no seu espiritual. Mas uma coisa eu sei, que existe bálsamo em Gileade. Existe bálsamo em Gileade, querido. E esse bálsamo está presente aqui conosco. A banda estava lá. Poucas pessoas tinham convívio ou como saber manuseá-la. Mas hoje esse bálsamo está acessível para que você venhamos tocar nele e ele fala assim: eu preciso dessa cura. Você pode me dizer assim: mas eu não estou enfermo fisicamente. Mas você conhece alguém, querido? Lembre-se que para essa pessoa também tem jeito. E você está aqui hoje como um despenseiro da palavra. Você pega, absorve e leva o bálsamo também para quem precisa. Aleluia. Viu o que eu disse, meu irmão? O Senhor conta conosco. Você quer ver um outro exemplo? Gileade não é apenas aquele lugar desgastante. Porque nem tudo tem um lado ruim somente, né? Mas, apesar de todo este cenário, Gileade também era um lugar de refúgio. Por quê? Vamos pegar alguns exemplos? A Bíblia vai dizer que Jacó e seu sogro Labão se reconciliaram em Gileade. Davi, no tempo que havia rebelião de Absalão, aonde ele foi se refugiar? Em Gileade. Quando Deus reduziu o exército de Gideão a 300, confortando ele que os 300 era suficiente, onde Gideão estava? Agora, quero que você entenda uma coisa. O Senhor nos enxerga como Gileade aqui esta noite. Eu te disse que era um lugar que tinha conflitos, mas ao mesmo tempo era um lugar que tinha refúgio. E nós mostramos. Quem aqui já procurou você quando estava num momento de aperto e pediu ajuda? Alguém já teve esses pedidos de socorro assim? Porque se falasse que não, eu fico preocupado com isso. Glória a Deus. Agora, e se eu te disser, ou melhor, se eu te perguntar, se te pediram esse apoio no momento que você mais precisava de ajuda, e quanto mais você ora, Deus se cala, e você parece: Deus, não preciso nem que você só de um abraço, uma palavra, o céu se cala, Deus envia mais, vai lá pedir ajuda lá. Vai acontecer com você? Sabe o que significa isso, querido? Por que Deus te enxerga como Gileade? Está chorando, está na luta, está sofrendo, mas sabe onde que está? Glória a Deus. Joelhos dobrados perante o Senhor. Assim como aquela planta é rara de se encontrar, tão escondida que vinha no meio das pedras. Talvez comigo com você não é diferente. É lá onde que ninguém está te vendo, porque secreto que Deus vê gera milagre que só Ele pode realizar. Você é Gileade do Senhor, querido. É onde quer que você passar e estiver, você tem a barra de Cristo em nome dele para levar a cura. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Mas ainda assim, já eu queria entender por que às vezes as pessoas se permitem adoecer tanto físico, mentalmente, espiritualmente, mesmo sabendo que existe o bálsamo de Gileade sobre ele ou sobre ela. As pessoas às vezes, querido, não conseguem enxergar que a desobediência, a tristeza, se afastar do Senhor, alimentar raízes de amargura, falta de pedir ou liberar o perdão, isso tudo que ele vai trazendo para o coração, sentimentos esperando na graça do Senhor, quando pensa que não, ao invés de ser curado, ela está enferma, está prostrada, está parada. Só que eu vim para te dizer que há um bálsamo verdadeiramente em Gileade. Quando você e eu reconhecemos isso, querido, ele desce e recai sobre as nossas vidas. Talvez, não digo talvez, o dia mal chega para todos.
Só que eu quero que você se lembre que em todos os momentos, dos mais fáceis aos mais difíceis, eu quero que você nunca se esqueça que o Senhor te chamou para ser Gileade. Olha o que aquela planta passava para se extrair o óleo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes o Senhor nos espreme, sabe para quê? Para extrair o que há de melhor dentro de nós. Eu acho que ninguém nunca se sentiu assim, pastor. É confortável. Ninguém nunca se sentiu apertado, pressionado assim. A gente nem passa a prova, né, irmão? Nem sei o que é isso no meu vocabulário, no dicionário não tem isso não. Mas sabe, querido, o negócio não é que a gente passar ou deixar de passar. É o que fazemos quando passamos. Aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor, querido. E quando o profeta pergunta se não há bálsamo em Gileade, se não há médico, ou por que a cura não alcançou a filha de Sião, está referindo a esse povo de Jerusalém que optou em abandonar o Senhor. Só que aí, hoje nós temos esta missão. Mas você conhece pelo menos uma pessoa que um dia já fez parte e hoje está fora. Diz que não quer mais saber. Sabe de quem é essa função abaixo de Deus? Ela é minha, ela é sua. E fala assim, você precisa voltar. Sabe por quê? Não existe esse cristão. Uma vez que você conhece, você entrou no santo dos santos, querido, você é um cristão. Talvez a pessoa se afastou, como esse povo se afastou, por falta de entendimento, ou porque deu uma brecha. Mas você que é Gileade de Deus, querido, hoje o Senhor coloca sobre as minhas, sobre as suas mãos, autoridade, e fala assim, ser curado, volta, porque só a vida, só a cura na presença do Senhor. Glória a Deus. Você é um agente provocador de milagres, para a honra e glória do nome do Senhor, querido. E em meio às dificuldades, as pessoas que às vezes esquecem quem é Deus. Esquecem até sem perceber de colocar a fé em prática. A Bíblia vai nos dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que a gente não vive por vista, mas sim por fé. Então, pera lá. Se a gente vive não por vista, eu entendo que a fé, além de ser um dom de Deus, ela é algo que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Certa feita, na Bíblia, lá em João 11, a Bíblia vai dizer que Marta, ela vem se lamentar com Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí, pastor, eu fiquei imaginando, Jesus respondendo para ela, dizendo, Marta, você esqueceu que eu te disse, que eu sou a ressurreição e também a vida, e que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Ela vai ter respondido mais ou menos assim, eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar naquele grande dia. Porque a dificuldade, talvez, não fez com que ela entendesse o que Jesus foi fazer naquele lugar. O que Jesus vai fazer? Me leva até onde ele está. Leva ele lá. Para resumir, que o relógio não é convertido, mas aí a Bíblia diz agora que chega lá, Jesus dá uma ordem, tirai a... Aí, de novo ela entra em ação e fala, mas já cheira mal, Senhor, é 4 dias. Eu acho lindo que Jesus, ele não simplesmente dá a direta ordem para aquele que está fazendo. Primeiro ele olha para cima. Eu acho lindo isso, querido. Mesmo ele sendo homem, sendo Deus, ele seguia os princípios. Ele olha para cima. Pai, graças eu te dou, porque por mais uma vez o Senhor me ouviu. Ele ainda nem tinha dado ordem, mas ele já agradeceu. Oh, meu Deus, antes de acontecer, Marta olhando pelo lado de fora para dentro, ela disse, Senhor, já cheira mal. Mas Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Querido, já me vai dizer então que Lázaro, ele vem todo atado, pulando e diz, tira dele as ataduras. O que impedia, além do sepulcro, de Lázaro para fora, era a pedra. Hoje é a noite que Deus está te dando autoridade, renovando a sua fé, para colocar em prática, para tirar toda e qualquer pedra que estava te doendo no meio do caminho. Aleluia. Agora pensa, se Jesus fosse morto, vem para fora. Todo mundo vinha. Mas Deus, quando Ele vai fazer a obra, Ele tem um endereço certo, querido. E hoje, é com você que Ele quer dizer que existe bálsamo em Gileade. E que não importa qual é a área, a cura. A cura para você e eu acessarmos. Não para, não. Lá em Lucas capítulo 7 vai dizer sobre o filho da viúva de Naim que morreu. A Bíblia agora vai dizer, querido, que eles indo levar o menino sobre o esquife, encontro de Jesus, a multidão, os seus discípulos, a multidão,
E lá, vem o cortejo fúnebre, a multidão chorando. Mas enfim, a Bíblia vai dizer que, estando eles na porta da cidade, as multidões se encontraram. E eu entendo que quando fala na porta, ou entre a porta, não é do lado de dentro e também não é do lado de... é entre. Sabe o que é isso? É porque o Senhor Jesus ele não atrasa, ele também não adianta, ele chega na hora exata. Só que o que me chama a atenção, aquele menino morto no esquife. Uma pergunta para a igreja: quem estava sentindo mais dor naquele momento? O menino morto ou a mãe por ter perdido? A mãe. Mas quem precisava do milagre urgente naquele momento? A mãe ou o menino? Então por isso Jesus disse que ele se moveu-se de íntima compaixão. Repare, se o menino era quem precisava do milagre urgente, por que Jesus primeiro falou com a mãe: não chores? Segura essa pergunta. Outra pergunta. Lá com Lázaro, era o mesmo caso. As irmãs estavam sentindo mais dor pelo fato do que ele. Mas quem precisava do milagre mais urgente? Lázaro ou as irmãs? E por que Jesus, uma vez mais, ao invés de ir direto no problema, no milagre, tratou com as pessoas que estavam à volta dele? Sabe o que é isso? Antes de Jesus mexer no problema, ele vai tratar em nós. Porque ele falou assim: mulher, não chore. A mulher perdeu o marido, agora perde o filho. Então, não chorar? É meio difícil, né? Só que aí, querido, quem estava falando com ela não era um homem qualquer. Meu Deus. Quem estava falando com ela é aquele que pode tirar a vida, dar a vida, ele pode exaltar, ele pode abater, ele pode curar, ele pode tirar a enfermidade, ele pode salvar, ele pode libertar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele diz: não chore. Talvez você entrou aqui hoje com situações que tem te feito chorar, que tem abalado a sua fé ou a sua estrutura, mas é noite que o Senhor está dizendo: não chore. Porque a bálsamo sobre Gileade. E se você é um Gileade, Deus, você vai ter que emanar essa cura. Seja na alma, no corpo, no espírito, na mente, que você seja alcançado pelo Senhor essa noite. No caso de Lázaro, era a pedra, do menino era o esquife. E no seu caso, o que é que estava te impedindo de ser tocado pelo Senhor? A partir daqui, em nome de Jesus, cai por terra todo e qualquer impedimento para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Jesus fez com Lázaro, fez com o filho da viúva, fez com o cego Bartimeu, fez com a filha de Jairo, fez com a mulher do fluxo e com outros mais. E eu vou te dizer uma coisa que você já sabe que não é novidade, mas escute como se fosse a primeira vez: ele não mudou. E desde quando eu iniciei essa mensagem, o Senhor trazia no meu coração: tem pessoas que por um período muito breve que passou, tem sido lágrimas sobre lágrimas. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus está te dizendo que hoje há um bálsamo de Gileade sobre a tua vida, sobre a tua alma. Aquilo que era tristeza, aquilo que era angústia, aquilo que era medo, ou qualquer outro sentimento, querido, que estava te paralisando, vai ter que dar lugar para o dono da vida e da cura. Vira um demônio e diz assim: meu irmão, você entende a responsabilidade de ser Gileade de Deus? Tudo isso que você está passando, vivendo, não é para a morte, não. É para engrandecer e exaltar o nome do Senhor, querido. Porque agora da última casa vai ser maior do que a da primeira. Aquilo que veio para querer derrubar o teu tempo, está caindo por terra. É Deus onde fortalece na minha e a sua vida. E Deus continua dizendo: está doendo para alguns, mas hoje é noite de curar. Ele diz: o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Ele vai aonde o homem e medicina não vai, querido, para te dizer que Ele é Deus. Quando Jeremias pergunta se não há médico, esse médico é o Senhor Jesus. É o Jeová Rafa. Sabe o que significa? O Deus que estabelece cura. Quando você achar que acabou ou que está só, se lembre: eu não estou só. Eu tenho um Deus sobre mim. Eu tenho um Deus que habita em mim.
que a promessa dele é que ele levou sobre ele as minhas dores, as minhas enfermidades. Mesmo eu reputando ele por aflito, ferido e oprimido, Deus, ele foi moído, traspassado pelas nossas transgressões, mas pelas pisaduras dele, eu, você, a igreja, a humanidade foi sarada. E não podendo aceitar menos do que isso, querido, não espere pouco de um Deus imensurável. Está doendo? Irmã Leonídia, olha o que o profeta ele fala. Eu estou de luto por causa do meu povo. Glória. Para ele chegar a um ponto de falar dessa maneira, porque estava doendo ele. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida. Que o Senhor venha restaurar tudo aquilo que o inimigo achou que tinha conseguido lhe abater. Hoje o Senhor ativa de maneira especial a tua fé. E assim como disse para aquela viúva, diz para você: não chore. Alasto, quebre, calabara, xandarábia, candarábia. Hoje o Senhor está te dizendo: não temas. Eu visito o teu interior esta noite. Eu sou o teu Deus. Leva calabaço, quebre. A dor, a dificuldade, sem perceber, tira um pouco os olhos, mas Deus está dizendo: eu compreendo. E nesta noite o Senhor está dizendo: há bálsamo em Gileade, mulher, há bálsamo em Gileade, porque eu estou restituindo, eu estou trazendo nova esperança aonde o teu adversário queria atuar nos teus sentimentos. Mas Deus está dizendo assim: eu sou o que sou, e ninguém vai parar aquilo que eu confiei e coloquei nas tuas mãos. Aquilo que era luto, a lama calabaia, vai se tornar festa, porque eu estou cuidando, eu estou zelando, diz a boca do Eterno. Talvez, querido, igreja do Senhor, o inimigo pode me falar: agora acabou. Eu toco no sentimento, eu toco no emocional, eu toco na estrutura. Só que o diabo, às vezes, ele finge que esquece, sabe o que é, Raul? Que nós temos sobre nós, abaixo de nós, assim, como fundamento, não os nossos pés, mas a pedra fundamental angular de esquina. E ela não trinca, ela não racha, ela não falha. É na minha e na tua fraqueza que ele nos faz forte. E existe, querido, pode ter certeza que hoje aquilo que estava batendo a sua fé, aquilo que você disse: para mim não dá, está doendo, está ferindo, está machucando, eu não consigo largar, seja o que for que estiver te doendo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu estou terminando, só coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero que você comece a imaginar nessa noite, com os seus olhos fechados. Leva o teu pensamento ao Senhor. Tudo que Cristo passou por mim e por você. No Calvário, apanhou, foi cuspido, humilhado, rasgaram as suas vestes, bateram um prego sobre as suas mãos, os seus pés. Você acha que não doeu? Doeu. Mas ele não falou um ar. Ele suportou tudo. Por amor de mim, por amor de você. Quando eu disse que a planta, muitas das vezes, ela perdia a vida por dar a sua seiva para que outros fossem curados, Jesus fez o mesmo por mim e por você. Ele entregou a sua própria vida para que hoje tivéssemos vida. Aleluia. Eu quero que você bata no seu peito e repita comigo assim: eu sou. Eu sou. Gileade de Deus. Sobre mim há a unção de cura. Sabe por que ele está dizendo isso? Olha de onde Deus nos tirou para que hoje estivéssemos aqui. Se você veio no berço cristão, glória a Deus, mas eu não vi. Mas olha, assim como eu já fui desenganado pela medicina, a minha mãe já foi desenganada, meu irmão. A minha casa é casa de milagre.
Só fala de milagre quem tem propriedade para falar de milagre. Uma coisa é falar de cura, outra coisa é sobre cura. Quem fala sobre cura, estuda o assunto lá, acabou, maravilha. Mas só pode falar de quem já viveu. Você é candileado de Deus, querido. Deus te curou para curar. Deus te libertou para libertar. Deus te salvou para salvar. E como foi louvado no primeiro hino essa noite, é por causa de você que Ele está. É simplesmente por você que Ele está aqui, querido. Hoje, o Senhor tem separado a noite para dizer que há uma nova história sendo escrita para você. Hoje, eu visito o teu coração. Aonde o inimigo queria te oprimir, hoje começa a bater em retirada. Por este caminho que tu veio, onde o inimigo tentou tocar-te, hoje o Senhor manda que eles são livres e que há uma nova história sendo escrita para ti. O momento que você está vivendo é algo que, se contar para alguns, não vão acreditar, mas é você que sabe. É o Senhor que está vendo, e isso basta. Hoje o Senhor Ele passa com bálsamo sobre o teu coração, sobre tudo aquilo que estava te oprimindo, apertando dentro de você. Ele diz: confia, lança a tua ansiedade em mim, diz o Senhor, porque eu estou cuidando de você. E nesta noite, o Senhor está escrevendo uma nova história para ti. Você vai perceber o que o Senhor vai fazer na sua vida. Essa semana você vai poder, porque eu não faço a mesma. Mas eu sei que algo vai acontecer na sua vida. Vai acontecer ao nome do Senhor. Existe uma chamada dentro de você que vai arrancar ela. O inimigo não tem satisfações. Desafio. O Senhor tem visto uma igreja de Filadélfia. Às vezes, mesmo com pouca força, não negam o nome do Senhor. Mas é no meio deste lado. É no meio de tudo isso aí que está acontecendo. Não é para você ter. É para te fazer mais forte e exaltar o nome do Senhor. Tudo que você acha que não foi dito por uma maneira, está na glória. Descanse o seu coração. Aquietai. Saber que Ele é Deus. Porque hoje, o Senhor não fica. E Ele está escrevendo uma nova história da sua vida. Aleluia! Saia daqui hoje entendendo que todo e qualquer lugar é comum até Jesus passar por ele. Eu já vou entregar o microfone, mas eu quero que você entenda. Eu vou repetir, já falei e vou repetir de novo. O que você está vivendo não é para te matar. Está doendo? Eu sei que está. Deus mais ainda. Mas tudo isso é para engrandecer o nome do Senhor.